Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Vamos abordar, então, as páginas 29 até a página 34. Bom, vou compartilhar, então, a tela aqui com vocês. Um minutinho. Ok. Pessoal, é importante que vocês pausem o vídeo e copiem essas informações no caderno. Perfeito? Vamos lá, então, para a página 29. É um assunto que nós já comentamos e eu vou fazer um breve resumo aqui, então, dos agentes externos, internos, intemperismo, tá? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre erosão. Ok. Pessoal, vamos abordar, então, essa página 29. Depois nós vamos aprender um pouquinho sobre intemperismo, tá? Aí eu tenho intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo e os seres vivos, e depois eu vou abordar umas atividades, agentes externos, tá? E erosão. Nessa erosão a gente vai encontrar aí várias características. Bom, vamos para o nosso resuminho, então? Depois é importante que vocês leiam essas páginas, tá? Bom, vou compartilhar, então, nosso resuminho. Ok. Pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre agentes internos e agentes externos, tá? Então, o agente interno, ele também é chamado de endógenos, tá? Então, são quando as transformações do relevo são aquelas que surgem ou agem de dentro da Terra, ou seja, debaixo da superfície. Então, podemos citar como exemplo terremoto, vulcanismo, tectonismo, tá? E os agentes externos, que são chamados de exógenos, são aqueles que agem em cima ou acima do relevo, sobre a superfície, no caso. Então, são ações dos ventos, da água, intemperismo, dos seres vivos. Então, agentes internos são interiores, agentes externos são fora. Perfeito? É importante que vocês anotem essa informação. Bom, vamos lá um pouquinho sobre intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo, ele também é conhecido como meteorização. Consiste na alteração física e química das rochas e de seus minerais. Então, é um importante agente no processo de formação de solos e modeladores do relevo. Então, intemperismo é a alteração física e química das rochas. Entre esses intemperismos, nós vamos citar o químico, o físico. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre seres vivos, tá? Então, vamos lá para o químico. O químico, ele quebra a estrutura química dos minerais que compõem as rochas ou sedimentos, o material de origem. As rochas, elas sofrem um processo de decomposição. Então, ao longo do tempo, elas podem se quebrar, fraturar e passar por um processo de decomposição. A intensidade desse intemperismo é relacionada com a temperatura, a pluviosidade é o índice de chuva, a vegetação, principalmente em épocas, em regiões intertropicais. Então, vamos lá. O intemperismo químico, ele quebra a estrutura química dos minerais que compõem as rochas. Perfeito? Um processo de decomposição. O intemperismo físico acontece a desagregação
ou desintegração do material de origem, rocha ou sedimento. Então, sem que haja alteração química dos minerais constituintes, ele, portanto, causa uma desagregação de fragmentos cada vez menores, conservando as características dos seus minerais, aumentando a superfície de contato dos fragmentos, o que colabora com o intemperismo químico. Em regiões desérticas e de clima semiárido, esse processo é mais intenso. Então, nós temos a desintegração da rocha ou sedimentos. Ali não tem necessidade que haja alteração química, tá? Portanto, ela causa a desagregação em fragmentos. Ela parte em partes, mas conservando as características e seus minerais das rochas. Perfeito? Bom, vamos para o segundo item, então. É importante que vocês realizem as atividades da página 31, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre erosão. A erosão, nós vamos abordar ela lá na página 32. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, ok? Vamos lá, erosão. O que é erosão? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ok. De maneira genérica, podemos definir a erosão como um conjunto de processos de desgaste que transportam solo e a rocha, realizados por agentes como chuva, rios, ventos, mares, geleiras, entre outros. Então, a erosão é um processo de desgaste e transporte do solo, ou seja, que transportam o solo e a rocha. O que pode acontecer esse desgaste? Como pode acontecer o desgaste? Pode acontecer através das chuvas, dos rios, dos mares, das geleiras, tá? Então, vamos aprender sobre cada um deles. A erosão pluvial é uma erosão causada pela água da chuva. Então, o que acontece? Quando eu tenho um processo da água da chuva, ela pode carregar esses sedimentos, tá? Ou quando eu retiro a cobertura vegetal, ela pode acontecer esse desmoronamento, assim como nós observamos aqui nessas imagens. Então, quando eu retiro a cobertura vegetal, o solo ele fica desprotegido. Então, quando o solo fica desprotegido, acontece esse desmoronamento. Então, a água das chuvas é uma erosão que é chamada erosão pluvial, certo? Vamos para o próximo. O próximo, nós temos a erosão fluvial. Isso, vamos lá. Erosão fluvial. A erosão fluvial trata-se de um tipo de erosão que é causada pela água dos rios. A água dos rios também transportam esses sedimentos, tá? Pequenas partículas sólidas. Durante o seu percurso, o rio atua desgastando a superfície por onde ele passa, de diferentes intensidades, tá? Então, ele acaba levando para suas encostas. Agora, vamos para a erosão eólica. A erosão eólica é causada pelos ventos, tá? Então, o desgaste das rochas são estritamente causada pelo desgaste pelo vento, certo? Aqui nós temos uma imagem. Observem que essa imagem ela está transformada. Então, nós temos um exemplo nítido de uma erosão eólica, que é causada pelos ventos. Bom, vamos seguir, então. Erosão marinha. O que é uma erosão marinha? Erosão que acontece sobre as ondas dos oceanos, dos mares, certo? Então, ela também
ocasiona esse desgaste, como a gente consegue observar aqui na imagem, tá? Nas áreas costeiras. Então, ela também transporta areia, pequenas rochas, conchas, tá bom? Então, como nós observamos aqui, é um agente da erosão marinha, como ela transforma e desgasta todos esses fatores aqui. Perfeito? Erosão glacial são grandes blocos de gelos que são formados nas porções mais elevadas do relevo. Ele costuma se deslocar lentamente para as porções mais baixas, muitas vezes em direção ao encontro com o mar, onde ocorre o degelo, tá? O degelo também acontece muitas vezes sobre o aquecimento, a variação aí da temperatura, tá bom? Bom, pessoal, é importante que vocês leiam essas páginas, que vocês grifem as partes importantes, porque isso já é conteúdo da nossa próxima prova, perfeito? Eu vou pedir, então, para que vocês realizem a tarefa da página 35 e página 36, perfeito? Até a próxima aula.